Se você tá ouvindo isso, significa que sua memória não foi destruída ainda. Não desliga. Não conta pra ninguém que tá ouvindo. Apenas mantenha o olhar pra frente. Finja que esse é mais um vídeo qualquer. Você sente, não sente? Você pode pensar que estamos em 2025, mas não. Algo mudou em 2019. Sem bombas, sem alienígenas, sem alarde. O tempo passou diferente. As pessoas mudaram. Tudo ficou estranho. Lockdowns não foram só protocolos de segurança. Quando as ruas esvaziaram, eles reescreveram tudo. Novas regras, novas versões, uma nova realidade. Você sonha com lugares que nunca visitou, mas parecem familiares, né? Isso é sua mente tentando voltar para o mundo real. Celebridades desapareceram, a comida tem um gosto estranho. Tudo parece um roteiro, a pandemia, vacina, extremismo, guerras. Eu sei como é, você não tá paranoico, você não tá enlouquecendo. Em 2019 você era uma pessoa vivendo no mundo real. Hoje, você está vivendo numa simulação pós-colapso. O que eu posso te falar é tenha cuidado, não confie nesse ano. Infelizmente ainda não sabemos como te salvar. Aguente firme. Em breve, novas informações virão. Quem dera fosse só uma simulação mesmo, né? A realidade é que essa sensação estranha que tá todo mundo sentindo tem uma explicação muito mais simples e ao mesmo tempo assustadora. A gente não tá numa simulação. A gente tá entrando no inverno da humanidade. E para entender exatamente o que isso significa, a gente precisa voltar pro passado. Eu nasci em 1991, então eu cresci ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E eu, como muita gente, tenho uma lembrança muito boa da infância. Tudo parecia mais simples. Eu não sei se é só nostalgia falando ou se realmente era diferente. Mas você lembra de sentir que o futuro ia ser incrível? Ia ter carro voando, robô mordomo, sabre de luz, holograma. É brincadeira, né? Aí chega 2025, a gente tem feed infinito e a única coisa que voou foi nossa sanidade mental. Talvez fosse só a simplicidade dos anos 90 ou a pureza daquela época. Talvez não fosse tão pura assim. Mas falando sério, tinha sim uma esperança coletiva. As grandes guerras eram coisa do passado. A tecnologia estava avançando. A democracia se espalhando pelo mundo. É como se a humanidade tivesse finalmente aprendido a lição e estivesse caminhando para um lugar melhor. Mas aí veio a internet. E não me entenda mal, a internet é maravilhosa, mas a gente começou a receber uma enxurrada de informações focando no que mais chamava atenção. Corrupção, violência, assassinato, guerra. A inocência esperançosa se transformou numa fria e dura lucidez. Hoje, quando você pergunta pra alguém como você acha que a humanidade tá caminhando, a resposta provavelmente é que tá caminhando pro buraco. Mas será que é isso mesmo? Ou será que tem alguma coisa mais complexa por trás disso tudo? Para responder isso, a gente precisa entender o que são as estações da humanidade e aceitar que depois de décadas, finalmente, como diria Jon Snow, the winter is coming. E tem outra coisa que tá chegando também, a jornada inteligência artificial da #treinamentos. Se você não vive com os monges afastado de tudo que existe no mundo, você deve saber que inteligência artificial é um dos assuntos mais comentados da atualidade. Tanto prevendo um cenário apocalíptico em que a humanidade vai deixar de existir, quanto pensando em todos os benefícios que isso pode trazer para nossa produtividade e para o nosso desempenho no trabalho. Mas se eu te falar que você pode sair na frente de todo mundo nessa jornada de aprender inteligência artificial em apenas uma semana? Essa é a jornada Inteligência Artificial da #treinamentos, um curso totalmente gratuito de 4 dias, que vai te ensinar as principais inteligências artificiais do mercado. Eu tô falando de ChatGPT, Copilot e muitas outras. Você vai aprender a usar essas ferramentas para fazer tarefas repetitivas e cansativas do seu dia, para que você foque no que realmente importa, nas tarefas que exigem trabalho cognitivo para serem executadas. Essa é a magia, você usa inteligência artificial para ganhar o ativo mais precioso da humanidade, tempo. E é um curso totalmente prático, direto ao ponto, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de inteligência artificial, de programação, de nada. Então, se você quer dominar as melhores tecnologias de IA do mercado, conseguir crescer na sua carreira ou eventualmente conseguir um novo emprego por causa desse conhecimento que você acumulou, a jornada Inteligência Artificial da #, começa hoje, dia 14 de julho, às 19h30. É dias 14, 15, 16 e 17, todos no mesmo horário, 7h30 da noite. Para se inscrever, use o QR Code que está na tela ou o primeiro link na descrição. Muito obrigado à grande companheira do canal #treinamentos por acreditar no meu conteúdo e por patrocinar esse vídeo. Em 1997, dois caras, William Strauss e Neil Howe, lançaram um livro chamado The Fourth Turning, ou A Quarta Volta. Eles acharam um padrão na história que se repete a cada 80 anos mais ou menos. Eles analisaram os fatos históricos pelo ângulo das gerações, muito focado na história americana, mas serve também pra gente ver um retrato da nossa civilização. E quando você entende esse padrão, tudo o que está acontecendo no mundo, pandemia, guerras, polarização, crise econômica, de repente
faz sentido. Assim como existem as estações do ano, a humanidade também tem as suas. Só que cada estação dura entre 20 e 25 anos, e o ciclo completo leva de 80 a 100 anos. E aí vem a parte mais assustadora. No final de cada ciclo, chega o inverno, que sempre termina da mesma maneira. Guerra, crise, caos. E eu, você, meus cachorros e todo mundo que a gente conhece está vivendo agora no inverno. E ainda tem mais uns 10 ou 15 anos pela frente disso. O fato é que a gente não sabe o que, mas algo grandioso vai acontecer em breve. Mas calma, antes da gente entrar em pânico, vamos entender como a gente chegou até aqui. Tudo começa na primavera, o período logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Era a época do Elvis, do rock and roll. O homem começou a explorar o espaço. Acabamos de vencer o nazismo na maior guerra da história. Então todo mundo estava acreditando. As instituições estavam fortes, otimismo nas alturas. A vida ia dar certo. Óbvio que nem tudo eram flores. Ainda havia segregação racial, homossexualidade era tratada como doença em diversos locais, e é justamente isso que nos leva ao verão. A era do inconformismo e da justiça social começa durante o despertar. É a época de Martin Luther King, hippies, guerra do Vietnã, movimento feminista, as pessoas questionando tudo. Era a época que nascia o primeiro computador pessoal e as pessoas estavam descobrindo que a vida podia ser diferente. Havia uma rejeição ao conformismo e otimismo da era anterior. Começa a crescer o questionamento e o individualismo. E aí as folhas começam a cair. Chegou o outono. E na história, isso significa uma coisa: desconfiança. É nesse momento que ocorre a queda do comunismo, o início da internet, o atentado de Columbine, o julgamento do O.J. Simpson, 11 de setembro, guerras no Oriente Médio. A desconfiança no governo e nas instituições aumentam. Começa a polarização. Em termos populares, você sabe aquela sensação quando você era criança e descobre que o Papai Noel não existe? Que o mundo é um lugar muito mais complicado do que você imaginava? Eu gosto de pensar que é basicamente isso que acontece nesse momento da história da humanidade. E isso nos leva ao inverno. Esse período começa com a crise financeira de 2008. Nós temos uma polarização política extrema, pandemia, enchentes, guerra na Ucrânia. Todo mundo perguntando, cadê o tutorial para essa época maluca? Realmente não é fácil. É o período em que a sociedade enfrenta ameaças existenciais, como o nazismo foi no último inverno. É uma época de provação e sofrimento, mas também de heroísmo. E qual é o nosso papel nessa história? Depende muito de quando você nasceu. Strauss e Hall descobriram que cada geração incorpora um arquétipo. Os profetas, que são os baby boomers, nasceram na primavera, logo após uma crise. Cresceram questionando tudo no verão. Eles são os visionários: Bill Gates, Steve Jobs, Oprah, Martin Luther King. Já os nômades, que é a geração X, nasceram no verão, viraram adultos no outono. São os resolvedores de problemas. Elon Musk é o exemplo perfeito. Constrói coisas que nos levam de um lugar para o outro, foguetes, carros elétricos. Os heróis, que é a minha geração, os millennials, nasceram no outono. Estão virando adultos no meio da crise. São os que vão salvar o mundo durante o inverno. Os cientistas que descobriram vacinas, os médicos da pandemia, os soldados nas guerras. E a geração Z é a geração dos artistas. Nasceram na crise, estão crescendo protegidos do inverno. São os Bob Dylan, John Lennon, Paul McCartney, Janis Joplin. E sim, essas crises são horríveis, mas são necessárias. Elas limpam o terreno para um novo crescimento. A última crise nos deu direitos civis, o fim do nazismo, a criação da ONU. Dessa crise pode sair algo novo e melhor, mas a gente tá falando de história, não de matemática. Nada é garantido. Nem que a gente vai ter uma outra crise, uma outra guerra mundial, e nem também que se acontecer alguma coisa, a gente vai sair melhor disso tudo. Não é porque algo aconteceu no passado que ele vai se repetir no futuro. Mas além das gerações, tem outra forma da gente olhar para a história, focando naquilo que move o mundo, o dinheiro. Você já reparou que todo grande império uma hora vai por água abaixo? Roma dominava metade do planeta. Agora, o Império Inglês mandava em tudo. Hoje não consegue nem ficar longe de revista de fofoca. Ray Dalio, fundador da Bridgewater, passou anos estudando isso e descobriu um padrão para ascensão e queda de impérios que se repete há mais de 500 anos. E assim, é literalmente igual a muita história que a gente vê por aí. Pais pobres que trabalham muito, ganham dinheiro, dão uma educação boa para os filhos. Os filhos trabalham muito e ficam milionários. Aí os netos chegam, gastam todo o dinheiro e a família volta pro brejo de novo. É basicamente isso que acontece, só que com países. Ray Dalio chamou isso de o grande ciclo e dividiu todo esse processo em 3 fases. O grande ciclo normalmente começa após um grande conflito, uma guerra, uma crise, a famosa merda no ventilador. Aí surge um novo país para mandar em tudo, a grande potência global do momento. A população tá otimista, trabalha pesado, todo mundo adota novas tecnologias, prioriza a educação. É um período de paz e prosperidade. O resultado? O país vira líder do mundo, ganha uma fatia gigante do comércio mundial. A moeda dele vira moeda de reserva, tipo o dólar é hoje. E essa nação se torna uma potência econômica e militar. O que nos leva ao topo.
Agora o país domina a porra toda. O único problema é que com o poder vem a soberba. E aí, meus amigos, a coisa começa a desandar. Todo mundo fica arrogante, começa a gastar mais do que ganha, a produtividade despenca, a desigualdade cresce. Políticos prometem mundos e fundos e não entregam quase nada. O resultado? Os problemas começam a aparecer, as dívidas aumentam, a competitividade cai, a população fica insatisfeita. E aí vem o declínio. Uma hora a conta chega. A prosperidade que estava rolando começou a ser distribuída de forma desigual. O rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre. E quando o padrão de vida das pessoas começa a cair, ou seja, o preço das coisas sobe mais do que o salário, aí a gente tem um problema. O declínio é uma deterioração econômica, política e social acelerada. E para tentar salvar, o governo começa a imprimir dinheiro, a inflação come solta, a polarização política explode. E isso nos leva ao que a gente está vendo hoje em dia. Surgem líderes políticos populistas dos dois lados. Políticos que prometem assumir o controle e trazer o progresso de volta como era no passado. O Trump nos Estados Unidos com seu Make America Great Again. Together, we will make America great again. E o Lula no Brasil com a sua picanha. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. Isso que tem que entrar na sua cabeça. O populismo não diferencia direita e esquerda. Ele está presente dos dois lados. E é nesse momento que a democracia é mais desafiada. Porque é justamente quando a situação está caótica, quando está todo mundo desesperado e sofrendo, que quando vem uma pessoa que fala bem e apresenta uma solução simples para esse problema, ela vira o salvador da pátria. E qual o resultado disso? Ou o país se renova, muda, o que raramente acontece, ou ele afunda de vez, dando lugar a uma nova potência global. Acho que fica bem claro como a ideia do grande ciclo e as estações da humanidade se conectam. Ambas estão indicando a mesma coisa. A gente está vivendo uma época de transição histórica. Mas se esse padrão é tão claro e fica se repetindo várias vezes na história da humanidade, por que a gente não consegue escapar dele? A resposta é muito simples. A humanidade esquece. Pensa comigo, a maioria das pessoas que viveu a época da Segunda Guerra Mundial já morreu. Ou tá muito idosa. E quem tá no poder hoje, Trump, Lula, Xi Jinping, Macron, não tem compreensão real da escuridão desses tempos. Ou pior, quer ver o circo pegar fogo. A cada 80, 100 anos, quando a geração que lutou no último inverno já se foi, a gente parece que esquece o que nossos antepassados lutaram para conquistar. Vencer ditaduras, poder ter voz nas decisões, superar a miséria e a discriminação. Tem muita gente viva hoje que viveu a hiperinflação no Brasil dos anos 90. E por causa disso, ainda faz compra de mês no mercado. Você entende isso? A pessoa sentiu na pele que é receber o salário, ter que correr pro mercado porque o preço podia mudar no minuto seguinte. E ao mesmo tempo, muita gente que não viveu a ditadura, por exemplo, começa a romantizar. Ah, mas não era tão ruim assim. Isso acontece porque o passado se tornou distante. Quando você olha para trás na história, Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, ditadura, parece mais um filme do que a realidade. É uma noção abstrata. Parece que ela tá fora de nós, porque a gente não vivenciou de fato. É como você pega e encosta o dedo numa panela quente, queima a mão e você nunca mais vai encostar na panela quente. Agora, se antes disso sua mãe fala, não encosta a mão nessa panela, você vai queimar a mão. Se você nunca sentir na pele, uma horinha ou outra, você vai acabar encostando essa mãozinha na panela, a gente sabe disso. É basicamente isso que acontece com a humanidade inteira. E agora você entende o tamanho da complexidade da situação que a gente tá. Você sente como se algo tivesse errado, porque tá, estamos vivendo a iminência de algo grandioso acontecer. Mas se esse padrão é tão claro, por que ninguém faz nada para impedir? Porque as pessoas acham que vai ser diferente dessa vez. Agora a gente tem internet, a gente tem informação, e a gente começa a dar por garantido coisas que a gente tem que lutar para proteger, como democracia, progresso, paz. Essas coisas, elas não acontecem naturalmente no mundo. A gente lutou para que elas existissem. Mas por mais difícil que seja esse momento, existem ferramentas que já guiaram a humanidade através dos momentos mais sombrios da história. Hoje em dia, a gente tem acesso a informações infinitas na palma da mão. Você sabe que calço Justin Bieber estava usando ontem. Você sabe todas as plásticas da Anitta. Mas não imagina que a expectativa de vida global dobrou nos últimos 100 anos. A gente virou especialista em fofoca e analfabeto no que realmente importa. E é por causa disso que você vive achando que o mundo está acabando, quando na verdade ele nunca esteve tão bom. Vamos fazer um teste rápido aqui. Me responde sinceramente, você acha que as seguintes coisas estão melhorando ou piorando nos últimos 100 anos? A pobreza no mundo, os direitos das mulheres e dos homossexuais, e o racismo, a fome, a educação de crianças. Provavelmente você respondeu piorando pra quase tudo, né? Eu, pelo menos, pensava assim. Mas aí, eu descobri uma coisa que mudou completamente a minha opinião. Pensa comigo rapidinho. Você acha que tornados ou ataque de asma matam mais gente por ano? Ataques de asma matam 40 vezes mais pessoas por ano do que tornados. Como isso é possível?
Segundo Kahneman e Tversky, é por causa da heurística de disponibilidade. É uma expressãozinha complicada, mas basicamente significa que a gente acha que algo é mais provável de acontecer se a gente consegue lembrar de exemplos facilmente. E é muito mais fácil lembrar de gente morrendo por causa de tornado do que por ataque de asma, né? E é exatamente isso que tá acontecendo. O mundo não tá piorando. É a nossa percepção que tá distorcida. Você já viu uma manchete falando 137 mil pessoas saíram da pobreza extrema ontem? Claro que não. Mas essa manchete poderia ter sido publicada todos os dias nos últimos 30 anos e ela seria verdade. E por que a gente não vê isso? Porque a notícia é sobre algo que acontece de repente. Uma bomba que explodiu, um tsunami. Descobriram a cura do Alzheimer. Ela não é sobre mudanças graduais e que acontecem todos os dias. 100 mil aviões pousaram em segurança ontem. E daí? Isso acontece todos os dias. Agora, um avião cai, vira manchete nacional. E é claro que é assim que tem que ser. E eu não estou falando que isso é errado. Eu só estou te mostrando como isso distorce a forma como você vê a humanidade e o mundo hoje em dia. E eu entendo perfeitamente se você estiver cético de tudo isso que eu tô falando, achando que eu sou uma poliana, felizão, otimista aqui. E eu sei como é, porque eu também me senti assim. Parecia impossível que o mundo estivesse melhorando e você entra no Twitter, em qualquer jornal, e é só desgraça acontecendo. Mas esse é o ponto. O seu cérebro não está recebendo todos os dados para ele analisar a situação de uma forma racional. E é isso que eu quero fazer com você agora. E aqui não é minha opinião, são dados tirados do Our World in Data. Não acredita em mim? Entra no site e vê lá, tá tudo bonitinho, maravilhoso, com gráfico, lindo. Em 1820, 75% da população mundial vivia em extrema pobreza. Hoje, 8,5%. Eram 2 bilhões de seres humanos vivendo abaixo da linha da pobreza extrema em 1990. Hoje são menos de 700 milhões. Em 35 anos, 1,3 bilhão de pessoas saíram da pobreza extrema no mundo. E não é só isso não. Por séculos, a expectativa de vida da humanidade foi 30 anos. Hoje, é 71. Vaclav Smil, no seu livro How the World Really Works, mostra que entre 1950 e 2019, a população mundial cresceu de 2,5 bilhões para 7,7 bilhões. Triplicamos a população mundial. Logo, a fome deve ter aumentado. Só que não. A parcela mundial de pessoas subnutridas caiu de 65% em 1950 para apenas 8,9% em 2019. E tem mais inúmeros dados que mostram que a gente está evoluindo. A alfabetização global disparou. O direito das mulheres e da população LGBTQIA+, se espalhou pelo mundo. A aceitação da homossexualidade cresceu. Morte por doenças cardiovasculares caíram. Mas é claro que nem tudo são flores. A gente tem mais morte por câncer. Talvez pela maior expectativa de vida. A gente tem problemas ambientais que estão surgindo e crescendo. A crise dos opioides nos Estados Unidos. Mas o saldo geral é extremamente positivo. Agora, o que causou essa melhoria absurda? Steve Pinker, no seu livro O Novo Iluminismo, defende que esses avanços são resultado da aplicação dos ideais iluministas: razão, ciência, humanismo e direitos humanos. E isso se concretizou em 2 ferramentas: a democracia liberal, onde o povo tem voz, os direitos individuais são protegidos e existe Estado de Direito. Ou seja, ninguém pode fazer o que quiser, nem o presidente. E o capitalismo. Livre mercado para gerar riqueza e inovação, mas com regras para proteger direitos e diminuir desigualdades. Eu sei que conhecendo a internet hoje em dia, tá geral revirando os olhos porque acha que a solução é o comunismo ou é o anarcocapitalismo, ou seja lá qual outra ideia vocês tenham na cabeça. Mas eu quero propor uma reflexão para vocês, tá? De por que essas ferramentas funcionam. Primeiro, que o capitalismo cria riquezas como a gente nunca viu na história da humanidade. Esse é o gráfico do PIB mundial. Adivinha em que local desse gráfico a gente teve uma adoção ampla do capitalismo no mundo? Fora que, gente, países que fazem comércio entre si têm muito menos probabilidade de entrar em guerra. E outro fato muito importante, nunca na história da humanidade 2 democracias entraram em guerra. Vocês têm noção do que é isso? Para vocês terem uma ideia, França e Alemanha. Hoje em dia, é inimaginável você imaginar uma guerra entre a França e a Alemanha. Não precisa voltar muito não. 100 anos atrás, 1925, e falar com um cidadão europeu de qualquer país. Olha só, França e Alemanha vão ser nações irmãs. Vão usar a mesma moeda. Um cidadão francês vai poder se mudar para a Alemanha quando ele quiser, e vice-versa. Iam te internar no hospício. Eram mais de 1000 anos de guerra constante, gente. E o que mudou? Os 2 países viraram democracias e se uniram economicamente pela União Europeia. Mas calma. Eu sei, capitalismo e democracia também não é uma panaceia, só coisa maravilhosa. Tem vários problemas, claro que tem. A gente tem vários avanços humanitários que não aconteceram necessariamente por causa do capitalismo. Proteção ambiental, direito de casamento homossexual. Fora que o capitalismo sem nenhum controle pode gerar uma desigualdade extrema, monopólio,
exploração do trabalho e do meio ambiente. E é por isso que é importante ter um diálogo aberto. Eu não tô aqui pra te convencer de nada. Eu tô só te apresentando os dados e fornecendo uma explicação que fez sentido pra mim. Mas se você quer continuar achando que o capitalismo é o demônio na Terra, tá tudo ok. Só tem noção de que você tá lutando contra algo que tirou mais de 1 bilhão de pessoas da pobreza extrema. E se você do outro lado aí também acha que capitalismo é maravilhoso, o problema é o Estado, a gente tem que acabar com ele. Tenha noção que nem todos os avanços que você vê na sociedade hoje aconteceram somente por causa do capitalismo. Eu só quero te apresentar a realidade. Eu quero que você olhe para os dados e tente tirar suas próprias conclusões, saindo das narrativas que existem por aí. Porque eu já fiquei preso nessas narrativas. Por sorte, consegui ter a capacidade de olhar para os dados, refletir sobre e chegar às minhas próprias conclusões. E não é fácil. Mas independente do que você acredite, os números estão mostrando que a gente está fazendo algo que está funcionando. Mesmo que tenha problemas, mesmo que não seja perfeito, a gente está progredindo. E talvez a gente devesse pensar bem antes de jogar tudo isso pro alto. Ah, mas eu queria que tivesse menos desigualdade, que ninguém passasse fome, todo mundo pudesse comprar as coisas. Eu também. E a gente está caminhando para isso. Ah, mas eu queria que fosse mais rápido. Eu também queria. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Será que isso é possível? Porque saber desses dados para mim foi como se eu estivesse numa sala escura e de repente alguém acendeu a luz. Meus olhos doíram, fiquei atordoado, meio confuso, mas pela primeira vez eu consegui ver aonde a gente tá. Eu sei que não é sexy, não é mude tudo amanhã e seja feliz pra sempre, mas a gente tá no caminho certo. Só que os resultados que a gente quer ver vão demorar décadas pra chegar. Não é gostoso de ouvir, mas é o que os dados mostram ser a verdade do mundo real. Gente, o capitalismo tem uns 400 anos, a democracia liberal uns 250. A nossa espécie tem mais ou menos 300 mil anos. É como se a humanidade estivesse tentando fazer um bolo por 300 mil anos e finalmente a gente acertou a receita semana passada. E essa receita foi uma invenção nossa. Vivemos quase 300 mil anos experimentando, errando e aprendendo, até que inventamos algo que nos ajudou não só a produzir mais riqueza do que jamais foi produzida na história do universo, mas também a melhorar a vida de bilhões de pessoas. E é claro que tem gente que não melhorou tanto. Mas progresso não significa que tudo vai ficar melhor para todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. Isso não é progresso, isso é um milagre. O progresso é usar conhecimento para resolver problemas. E aí surgem novos problemas, porque os problemas são inevitáveis. Você foca em resolver esses novos problemas. É isso que a humanidade faz há 300 mil anos. A diferença é que nos últimos 400 a gente ficou absurdamente bom nisso. Fora que mesmo com progresso vai dar merda alguma hora. É pandemia, guerra, enchente, crise econômica. Então, você não tá no ano errado. Você não tá perdido numa simulação pós-apocalíptica. Você tá vivendo no melhor momento da história humana. Mesmo que não seja isso que você sinta. E sabe por que você deveria se importar com isso? Porque essa é uma história de heroísmo, que não pertence apenas a uma religião, a uma etnia ou a um país, mas a toda a humanidade. A qualquer pessoa com o poder da razão e o impulso de permanecer nessa trajetória. E para isso, basta você ter a convicção de que a vida é melhor que a morte, a saúde é melhor que a doença, a felicidade é melhor que o sofrimento e a liberdade é melhor que a coerção. É claro que a gente ainda tem muito que melhorar, mas enquanto a gente escolher o conhecimento ao invés da ignorância e a razão ao invés da cegueira ideológica, não importa quão escura seja a noite, quão frio seja o inverno ou quão difícil seja a guerra, a gente vai sair do outro lado melhor do que entrou.